Fala galera, dando continuidade aqui os vídeos, né? Hoje a gente vai falar da parte de repositório. Só que antes disso, o que acontece? Eu espero que vocês não estranhem minha didática, porque eu não sou professor, né? Então eu tô aqui só para ajudar mesmo a galera, fazendo da melhor forma possível. Então minha didática não é muito boa, mas com certeza eu tô fazendo de tudo para o material ser bem bacana para ajudar todo mundo. Beleza? Como eu já disse, né? Não é a melhor forma, não é a pior forma, mas é mais uma forma da gente fazer esse trabalho. Aí vocês aproveitam o que for de interesse, você absorve o conteúdo, o que não for de interesse, vocês descartam. Beleza? Então vamos continuar. Hoje a gente vai falar da camada do repositório, né? O DAO, que é responsável por mexer com toda a parte de banco de dados, recebe todas as requisições e ele faz esse tratamento para a gente. Então, vamos aqui agora ver como é que isso funciona. Bom, estou aqui com o Delphi aberto, o projeto já está pronto, né? Eu não vou programar aqui na hora porque o que acontece? Eu ainda estou me habituando à parte de gravação, então para não perder muito tempo, eu ainda não vou programar aqui na hora, mas tem um projeto aqui prontinho para mostrar para vocês como é que isso foi desenvolvido. Então vamos lá, eu vou começar pela camada do repositório. Aqui tá as camadas, né, que a gente tem, a view, o service, o resource, o repository, o model e o library. Então a gente vai começar pelo repositório. O que a gente tem no repositório? A gente tem uma pastinha aqui onde a gente tem algumas interfaces e aqui do lado de fora a gente tem algumas classes que implementam essas interfaces. Então eu tenho um arquivo de interface database onde ele vai ter uma interface para cada componente que eu vou precisar utilizar. Então eu tenho uma interface iConnect que vai representar o componente de conexão com o banco. Eu tenho uma outra interface iQuery que vai representar a query que a gente vai utilizar. Isso aqui vai ficar para depois. São mais duas interfaces que a gente vai ver mais à frente. Mas a princípio, para cada interface que eu crio, eu coloco aqui os métodos que eu vou precisar usar. Então, para conexão com o banco, eu vou precisar de um método de conexão, eu vou precisar startar uma transação, eu vou precisar de um commit e um rollback para fazer o controle de transação. O get connection aqui, o que eu faço aqui? Esse get connection eu uso a classe mais ancestral para eu não ficar preso a um componente de banco de dados. Então o que eu faço? Eu subo os níveis da classe, né? Até esse custom connection. Por quê? Porque o FireDAC usa esse custom connection, o Zeus vai usar o custom connection, provavelmente o Unidac deve usar ele também. Então, caso essa classe não seja compatível, eu subo ainda mais o nível, né? Eu vou subindo o nível da herança, porque na hora que eu for usar, eu faço um cast para a classe que eu estou usando no momento. Então eu não fico preso a uma classe, certo? E aqui eu tenho a interface de query, eu vou ter todos os métodos que eu preciso usar de uma query normal. Então eu tenho um close, eu tenho um SQL clear, um add, um SQL, o param by name, um open e um execute. De quebra eu ainda tenho um data source, um get query e aqui eu tenho o get connect, que eu consigo voltar para a classe do componente de conexão. Beleza? Isso aqui a gente vai ver mais para frente, que é as factories. Então vamos lá. Essa interface, esse arquivo de interface vai representar o meu banco e a minha conexão com o banco e minha query. Beleza, então vamos para a próxima interface. Eu tenho uma interface de iRepository, que poderia também ser chamado de iCRUD, por exemplo. Essa interface vai ser responsável por ter todos os métodos de CRUD. Os métodos são padrões, né? Para todos os tipos de classe que eu for usar no meu sistema, eu vou ter todos esses métodos para todos os CRUD. Então, por exemplo, para cliente, para produto, fornecedor, categoria e etc. Todos eles têm o mesmo conceito. Então, eu tenho uma interface onde ela pede uma classe que eu não sei quem é, eu peço um T aqui, que pode ser qualquer classe.
E eu tenho todos esses métodos padrão que a gente vê na web. O getID, o getAll, o post, o put e o delete. E aí eu já coloquei aqui para trabalhar de duas formas. Trabalhar com objetos e trabalhar com JSON. Então eu já fiz os métodos duplicado para me facilitar lá na frente. Então todas as minhas classes que implementar essa interface vai ter todos esses métodos. E aí, quando a gente precisar usar um método que não seja de CRUD, o que, que eu faço? Eu crio uma outra interface, por exemplo, a de cliente, que está aqui, ó. Eu tenho a interface cliente repository, e como é que ela funciona? Ela herda da minha iRepository padrão, que tem todos os métodos de CRUD, e eu ainda implemento mais dois métodos. Com isso, se eu quiser ter um método diferente para cada CRUD meu, eu faço uma especializada, um repositório especializado, e implemento todos os métodos que eu quero. Porque, por exemplo, aqui no de cliente eu tenho nome e get e-mail. Mas, por exemplo, se fosse de produto, eu poderia ter o get descrição, get categorias para tratar as categorias e assim sucessivamente, né? Eu tenho os métodos específicos da classe e tenho os métodos de CRUD. Então fica bem bacana essa organização. Depois disso, eu tenho essas interfaces, agora eu tenho que ter as classes que implementam essas interfaces. As classes estão aqui do lado de fora. Então vamos lá, vamos começar primeiro pela classe de conexão. Eu estou usando nesse momento aqui o FireDAC. Então eu tenho uma FireDAC Connection. Essa classe do FireDAC, onde vai estar todas as units aqui que a gente precisa do FireDAC, vai estar só aqui, não vai estar mais em lugar algum. E como é que essa classe funciona? Ela implementa aquela minha interface de conexão, que eu mostrei anteriormente. E aí, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqueles métodos lá que a interface pede, né? O getConnect, o start, o commit e o rollback. Com isso, tudo que eu faço dentro dessa classe é referente ao FireDAC, né? Então, aqui, ó, eu tenho quando eu instancio a classe, eu conecto no banco, né? Quando eu destruo o objeto. Eu recebo aqui a instância da conexão, eu tenho o commit, o rollback. Então, essa classe representa tudo do FireDAC, tudo de conexão do FireDAC. Eu tenho mais uma classe que agora que é a FireDAC Query. Vai ter todas as units também do FireDAC, só nesse local. E aí, ela implementa quem? Ela implementa a iQuery, que vai ter todos aqueles métodos da interface. Então, tem o close, o SQL, o add, todos os métodos. Inclusive, eu tenho aqui um fconexão, um fquery, né, do tipo da interface, e aqui é do tipo da própria query do FireDAC, porque a gente está tratando do FireDAC. E aqui eu vou ter todos os métodos, né? Tá vendo? SQL tá vendo? O clear, o close. Ó, quando eu crio, eu pego a conexão, ó, eu pego a connection lá do FireDAC, ó, crio a query, pego a conexão, entendeu? Trato tudo de FireDAC aqui dentro, todos os métodos. Legal. E aí, o que acontece? Se eu for utilizar essa classe aqui em todos os meus sistemas, em cliente, produto, fornecedor, categoria, se eu for usar essa classe, no futuro que eu precisar mudar, aconteceu alguma coisa com o FireDAC parou de ser atualizado, enfim, eu fiquei preso no FireDAC e agora eu vou ter que reprogramar tudo, né? É aí que vai entrar a nossa a factory, né? A fábrica de queries e a fábrica de conexão. Vamos voltar lá na interface. Aí aqui eu tenho umas duas interfaces. Eu tenho a iFactory Connect, que recebe tem um método getConnect que retorna a minha conexão. E tem um Factory Query que retorna a iQuery. Por que disso? Porque quando eu utilizo a fábrica, não vai importar qual é o componente de conexão e qual é a query que eu estou usando. Da Factory para trás, eu posso usar sem dor de cabeça, que eu não vou ter problema algum.
E quando eu precisar mudar, eu vou ter que mudar só duas classes. Só vou precisar mudar a classe de conexão e a classe da query. Então, para isso, eu também tenho aqui os dois arquivos que implementam essas duas interfaces. Então, eu tenho a Factory Connect. O que ela implementa? Ela implementa a iFactory Connect. Então, ela só tem um método que retorna uma conexão. Nesse momento aqui, aí sim, eu digo, eu quero usar a conexão do FireDAC. Se fosse do Zeus, eu poderia botar aqui, um T Zeus Connection. Se fosse do Unidac, T Unidac Connect. Só aqui nesse lugar. Daqui para trás, todo mundo que usar tá utilizando esse componente. Então, tudo que eu fizer daqui para trás não tem problema, eu não preciso mudar mais nada. Tá tudo implementado e o dia que eu precisasse mudar, bastaria eu vir aqui na Factory e mudar só a classe de conexão. Assim também como na Query. Eu tenho uma Factory para Query que implementar a iQuery e nesse caso está usando a Query do FireDAC. Mas se eu quisesse mudar, aqui, ao invés de eu instanciar o T FireDAC Query, eu ia instanciar o TZ Zeus Query ou T Unidac Query. Então eu só teria que mudar aqui na Factory. Né? Eu poderia até criar um sistema, um parâmetro e colocar um case aqui. Se o tipo de componente que eu estou usando é o FireDAC, aí aqui eu faço um case e instanciava a classe correta. A classe do Zeus, do FireDAC, do Unidac. E assim sucessivamente. Né? Aqui a gente está usando a programação funcional, né, para poder a gente fazer os métodos encadeados. Então você pode ver que a maioria dos métodos retorna a própria interface. E aí a gente consegue fazer a chamada do método encadeado, né, chamando método, ponto, outro método, ponto, outro método e assim sucessivamente. Então a nossa arquivo de database tem todas as interfaces responsáveis pelo banco. O arquivo de repositório é responsável pelos métodos de CRUD e o repositório especializado, no caso do cliente, ele herda do repositório que tem todos os métodos de CRUD, mais os métodos específicos dele. E aí eu tenho as classes que implementam essas interfaces. Agora vamos ver a classe que ficou faltando, é a classe cliente repositório. Ela vai implementar o iRepositório. Aí o que acontece? Essa classe ela vai herdar de iRepository cliente do model cliente. A gente ainda vai chegar lá no model. Já estou passando aqui qual é a classe que eu vou utilizar para poder montar os métodos. E aí, o que acontece? Eu sou obrigado a implementar todos os métodos de CRUD, id, getAll, post, put e delete. E também sou obrigado a implementar os dois métodos específicos, que é o getNome e getMail. Com isso eu tenho todos os métodos num lugar só. Ao mesmo tempo eu tenho os métodos do iRepositório e o método do iClient repositório. Então aqui eu só preciso implementar esses métodos, né? Então eu posso montar aqui o getById, eu monto meu select e retorno para um módulo. O JSON, eu pego o cliente, né, faço o getById e aí eu tenho um método aqui que converte de objeto para string. Então eu passo o objeto, ele já retorna esse objeto no formato JSON. GetAll, vendo? Ele vai retornar uma lista de objetos. E eu também tenho um getAll JSON, né, que vai retornar um array já com todos os JSON. Tudo feito na mão, tudo direitinho. Certo? Todos os métodos. O post, ele vai recebendo um model. E aí ele vai para o banco de dados. Aí também eu tenho um post recebendo um JSON. Aí eu converto o JSON para um objeto e depois chamo o post. Então tá tudo implementado aqui nessa cliente repositório. Se eu precisasse mudar, o que acontece? Em vez de eu usar aqui eu estou usando a fQuery, não do tipo FireDAC Query, eu estou usando do tipo
iQuery. E lá na minha iQuery eu tenho uma classe que implementa ela, né? Então eu fico, digamos assim, livre daqui para trás, tudo que eu for utilizar, não tem problema. E outra coisa, como eu também estou usando interface, eu não tenho preocupação de destruir, né? Porque o próprio contador de referência faz isso para gente. Ele já destrói. Eu estou usando uma interface, uma variável do tipo interface. Eu instancio uma. Quando eu instancio ela, o contador de referência do próprio Delphi já faz esse trabalho de destruir para gente. Então a parte de interface está toda aqui montada. Então eu tenho banco de dados, eu tenho o CRUD e tenho a especializada. Então se eu fosse fazer para produto, eu ia ter uma iProduto Repository. Ia seguir o mesmo princípio, ia ter todos os métodos relacionados a produto, utilizando as classes de conexão e as classes de query. Beleza? Então a parte de repositório é isso que eu tenho para mostrar para vocês, beleza? Até o próximo vídeo então.